Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa aqui do nosso canal. Hoje nós estamos com o nosso segundo episódio do nosso podcast de psicologia aqui do canal Psicólogo Manuel Carvalho. E hoje o tema muito interessante. Eu vou receber o amigo, grande profissional de psicologia, hoje inclusive presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de Alagoas, psicólogo, psicoterapeuta Leonardo Tenório. Nesse podcast nós vamos abordar como foi a formação do Leonardo Tenório como psicólogo, como psicoterapeuta, que hoje vive da psicologia clínica e vive muito bem, tem lista de espera, tem clientes, casa cheia, clientela cheia, cartela cheia de clientes, e comprova que desde os 6 meses, você vai ver no podcast, ele já começou a manter o seu consultório e manter sua profissão como psicólogo, como psicoterapeuta, apenas da psicologia clínica. Mas vocês vão ver no podcast que não foi fácil não, e ele traz várias dicas e estratégias para você, futuro profissional, futura psicóloga, futuro psicólogo ou atual profissional de psicologia, estratégias para você realmente saber trabalhar com a clínica, você poder viver da clínica e viver bem. Outro ponto, ele vai falar da hipnose. Já ouviu falar na hipnose? Será que nós, psicólogos e psicólogos, utilizamos daquela hipnose circense? A gente hipnotiza e faz o paciente fazer o que ele não quer? Será que isso acontece realmente? Então, se você tem interesse por esses temas, fique conosco e logo após a vinheta do nosso podcast de psicologia, nós vamos receber esse grande profissional. É um podcast que você vai ter muito conteúdo e aqui totalmente gratuito no nosso canal. Até daqui a pouquinho. Estamos iniciando mais um podcast. Hoje eu estou recebendo um grande amigo, um grande parceiro da psicologia, um grande profissional, Leonardo Tenório. Seja bem-vindo, Leonardo Tenório, ao nosso segundo episódio do podcast de psicologia, aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Recebemos no primeiro episódio o Robson Menezes, falamos um pouquinho sobre a prática de avaliação psicológica, ele falou um pouquinho também do histórico profissional dele, e hoje a gente vai receber, pessoal, um especialista em psicologia clínica, trabalha com hipnose, ele vai falar um pouquinho da prática dele, e aí nesse segundo episódio a gente vai abordar isso, o fazer da psicologia no contexto clínico. Quero que você também se apresente, Leonardo, fale um pouquinho da sua experiência como psicólogo, como foi sua formação e por que você escolheu a hipnose, né? Foi para a clínica, para a hipnose, e a gente vai falar um pouquinho justamente desse fazer, do seu fazer dentro do contexto clínico. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Você sabe que você é um parceirão, é um amigo, né? E aí, saber que o Robson passou aqui é uma responsabilidade grande, viu? Falar depois do Robson. Mas estamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre a clínica, né? Como você falou, meu nome é Leonardo Tenório. Eu sou clínico já há algum tempo. E eu escolhi a hipnose, Manuel, porque ela abriu meus horizontes enquanto clínica. Eu tinha um pensamento muito fechado de clínica, assim, aquela clínica mais voltada para psicanálise mesmo, anteriormente, e conheci a hipnose ericksoniana, que na verdade a hipnose é uma ferramenta dentro de uma abordagem da psicoterapia breve. Então a ericksoniana, ela trabalha com a psicoterapia breve, estratégica, focal, como a cognitiva comportamental também, mas ela usa a ferramenta da hipnose, que a gente até costuma dizer que é a hipnose moderna, que é uma hipnose mais natural, né? A gente não tem pêndulo, não tem charuto, não tem nada desse tipo. É naturalística. A gente vai falando e vai conduzindo o paciente. Então não seria aquela hipnose que a gente vê em filmes, né? Com pêndulo hipnotizando, mandando a pessoa fazer um monte de coisa que a pessoa não quer fazer, né? Não mesmo. Esqueça essa hipnose do cinema, essa hipnose dos palcos, né? Não tem nada a ver com isso. Nada é feito sem que o paciente, o cliente queira, nada é feito sem o consentimento. Até a própria hipnose em si, ela é feita com o consentimento, né? A própria técnica. A gente fala sobre ela nas primeiras sessões, conversa com o paciente, diz como funciona. E aí ele quebra aqueles paradigmas, como você mesmo colocou aqui, do cinema, dos palcos, e entende que não é algo que vai fazer mal, que é algo que vai buscar uma melhora mais breve possível para ele. Legal. Mas a gente primeiro, eu quero que você fale um pouquinho da sua jornada, né? Sei que você hoje é presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas. Me fala um pouquinho quanto tempo você está formado, como foi a sua formação, qual é a sua formação atual, né? E qual é a sua principal prática dentro do contexto da psicologia
Já começamos falando um pouquinho de uma das ferramentas, que é a hipnose, que a gente vai falar um pouco mais, que com certeza é um grande tabu. Ao mesmo tempo, eu vejo que é uma grande curiosidade, né? Eu acredito que tem pacientes que te procuram, novos pacientes, porque sabem que você trabalha com hipnose e deve procurar também pensando, eu quero ser hipnotizado, eu quero saber como é isso. Então, eu queria, Léo, que você... Léo, eu chamo Léo porque nós somos amigos, né? Leonardo. Eu queria, Leonardo, que você falasse um pouco dessa sua formação, como é que hoje o Leonardo Tenório, psicólogo, atual presidente do Conselho Regional de Psicologia, psicólogo terapeuta, como é que foi essa sua formação? Porque aqui no canal, Leonardo, a gente tem muitos jovens profissionais, futuros profissionais de psicologia. Acho que vai ser uma experiência interessante para eles entenderem a importância do psicólogo, da psicóloga planejar também essa formação. Então, eu vou começar desde o começo dessa parte dos estágios, até a gente falar da formação propriamente dita, vindo até a hipnose, para a gente conversar um pouquinho sobre a técnica, tá certo? Quando eu conheci a hipnose no segundo período da faculdade. Vi uma palestra sobre hipnose, me interessei, achei interessante, né? Eu tinha aquela ideia cinematográfica da hipnose. E aí conheci no segundo período da faculdade. Eu sempre falo, Manuel, que era um filme do Woody Allen, se eu não me engano, O Escorpião de Jade. Foi a primeira vez que eu vi algo que me interessou pela hipnose. Só que assim, o que acontecia no filme? No filme era muito mais levado para persuasão do que para algo clínico, mas eu achei interessante aquela coisa de como é que a mente pode chegar nesse ponto, nesse estágio. Então, os gatilhos, as âncoras, aquilo me deixava interessado. Isso antes da faculdade. No segundo período eu vi uma palestra e disse, cara, isso é interessante. Mas, como todo estudante, o dinheiro era curto. Eu não podia fazer formação naquele momento, estava complicado para mim. E aí continuei na faculdade, vendo outras coisas. Conheci a psicanálise, conheci a psicanálise freudiana, depois a lacaniana. Achei interessante, comecei a estudar, comecei a ler. Comecei a ir em alguns seminários, algumas coisas sobre Lacan. Descobri a gestalterapia também, achei também interessante. Na verdade, eu sou um apaixonado por abordagens. Eu acho muito interessante como pessoas como Freud, como Fritz, como Jung, criaram aquelas linhas teóricas, né? Eles se debruçaram sobre a mente humana daquela forma. Então, eu fui conhecendo diversas abordagens e a que mais me agradava era a freudiana, a ideia da psicanálise. Conheci a cognitiva comportamental através de alguns colegas, na verdade, mas a análise era a minha ideia central. Beleza, as coisas foram correndo, foram andando. Lá pelo 8º período, eu não sei se você lembra que naquela época eram 12 períodos, né? Eram 6 anos, a faculdade era bem longa. E lá no 8º período, eu já tinha estagiado, já tinha alguma bagagem financeira guardada, vamos dizer assim, e eu pude começar a fazer a formação em hipnose, que era a minha ideia. Quer dizer que você ficou do segundo período até o 8º aguardando, mas sempre com a ideia de fazer essa formação em hipnose. E eu sou ansioso, viu? Mas eu consegui esperar esse momento. E vi que estava abrindo o curso e ser agora. Ou nunca, né? Porque eu estava já num períodozinho ali que você já começa a determinar para onde você vai. Clínica era uma certeza que eu tinha, mas ainda não tinha certeza da abordagem. E aí comecei a estudar sobre a hipnose. Beleza, tudo bem. As coisas foram andando e a minha cabeça foi abrindo. Aí agora você corta e eu só vou falar dessa parte no final, tá certo? Porque em 2010 eu me formei e eu tinha uma preocupação muito grande no final do curso, que era conseguir me estabelecer no mercado. Eu ficava com medo, sabe, Manuel, se eu não conseguir entrar no mercado. A gente ouvia muito falar que era difícil o mercado da psicologia. O da clínica, o que se ouvia falar é praticamente impossível. E aí eu ficava naquela dicotomia, sabe? É praticamente impossível, mas ao mesmo tempo eu vejo tanta gente atuando na clínica. Praticamente impossível em que sentido? De começar. De ter um início onde você já tem pacientes. Porque, vamos lá, eu alugo o espaço ou sou convidado a trabalhar em algum espaço. Naquela época, geralmente você alugava uma sala. Você não tinha como alugar por período, como é hoje, ou por 1 hora, como é hoje. Você tinha que alugar a sala no mês inteiro. Então a preocupação vinha daí. Como eu vou pagar um aluguel se eu não tenho paciente? Então eu ficava com medo disso. Mas lembra que eu falei que estava estagiando? Então, do estágio, eu tinha alguns pacientes, mas ali eu não recebia nada. Eu era estagiário
Eu estagiava na clínica escola do Instituto Erickson, e lá existia um valor social que era cobrado, que não dava para pagar um aluguel de uma clínica. Isso era o estágio da sua formação em hipnose, não o estágio da graduação, né? A graduação eu fiz focada em psicologia jurídica e psicologia hospitalar. E a minha ideia foi, eu já estou fazendo uma formação em clínica, já estou estagiando, então eu queria ter outras áreas de interesse, que eram essas duas áreas. Então vamos lá. Me formei em 2010, tinha aqueles pacientes do estágio, e aí foi quando o João Facchinetti, me convidou para ingressar na equipe do Instituto Erickson, para fazer parte do Instituto Erickson. E aí já me deu aquele alívio inicial, mas ao mesmo tempo eu tinha que pagar um aluguel. Então essa era a minha preocupação. Fiz as contas, refiz as contas e disse, cara, eu tinha na época, Manuel, 11 pacientes enquanto estagiário. Aí os medos eram, se esses pacientes vão continuar, se eu vou conseguir aumentar um pouco o valor da consulta, se eu vou conseguir ter novos pacientes e o mais angustiante de tudo, se eu vou conseguir manter isso a longo prazo, porque eu queria viver da clínica, né? E aí a gente comecei a trabalhar em 2010 e eu costumo dizer assim, que eu me formei num dia, liguei para na época o Félix era o presidente do conselho, Félix não, desculpa, era o Cedrinho o presidente do conselho naquela época, e eu liguei para lá, liguei para ele e disse, olha, eu tenho um problema, eu estou prestes a me formar, tenho um estágio, eu estou com medo de perder isso aqui porque a plenária vai ser só mês que vem. Aí ele disse, olha, se você conseguir até o dia tal, a gente consegue liberar o número do registro. E aí eu cheguei na minha sala e disse, quem quer colar grau antes? Aí 20 pessoas levantaram a mão. Eu fui na secretaria, disse, ó, comigo tem 21 pessoas querendo colar o grau antes. A gente consegue antecipar a colação de grau. E aí anteciparam. Colei grau numa segunda-feira, dei entrada no CRP na terça-feira e na quarta-feira eu estava atendendo e recebendo. Agora foi uma correria, muita angústia, muita ansiedade, mas a coisa foi correndo muito bem, assim. Só fazer um parênteses, né, para o pessoal que está lá nos assistindo, o que o Leonardo está reforçando é que ele já ia se formar, mas já tinha pacientes que iam para você, para sua clínica. Isso. E aí ele não poderia esperar 30 dias para conseguir o número do CRP, ia ficar 30 dias sem poder atender os pacientes, mas também não poderia atender sem o CRP, que aí seria exercício irregular ou, no caso, ilegal da profissão, né? É uma preocupação para os profissionais que vão se formar, os estudantes de psicologia, que só podem realmente atuar com o registro do CRP ativo, né? Isso mesmo, Manuel, foi justamente isso. E aí começou aquela carreira da clínica, né? Aquela coisa de correr atrás de pacientes. E naquele momento ali, Manuel, eu já estava mais aliviado porque eu tinha uma clínica, tinha um lugar que eu podia ficar, tinha aquela sala. No início eu dividi a sala com um amigo, então eu trabalhava 2 dias e meio e 2 dias e meio era dele. A gente conseguia fechar desse jeito e eu consegui dar conta do aluguel, porque eu estava dividindo. Só que em 6 meses, Manuel, esse meu amigo decidiu que não queria mais trabalhar com clínica. Com 6 meses ele disse, cara, pra mim não deu. E eu achava aquilo estranho, sabe? Porque estava tendo rotatividade de pacientes. Eu trabalho com psicoterapia breve, né? Como eu falei no início. Então eu precisava, eu dava alta, né? Não é aquela alta que a gente entende como alta médica, sabe? É uma alta tipo umas férias, eu costumo dizer. Porque o paciente ele acaba voltando, outras coisas vão afligindo ele, ele volta. Mesmo que a gente foque numa ansiedade, por exemplo, ou numa depressão, outras coisas vão abrir. Isso era um entendimento que eu já tinha. Eu sabia que em algum momento aquele paciente talvez voltasse para mim. Mas eu tinha essa coisa de não vou prolongar uma coisa que eu já estou vendo que está se encerrando. Mas aí volta o medo, tá? Eu dou alta para esse e será que tem outro? Entende? Isso você já com 6 meses. Com a média com uns 11 pacientes, 11 a 15 pacientes. Então, eu consegui aumentar essa média nesses 6 meses, porque vamos pensar assim, eu sempre botei uma meta de 10 pacientes por dia, porque você atende de manhã, atende de tarde, 5 de manhã, 5 à tarde, e você consegue fechar os 10. Você trabalha um pouquinho mais, são 10 horas de trabalho aí, você pensar que a sessão dura 50 minutos, e eu já tinha
2 dias fechados e tinha metade do outro dia. Então eu tinha conseguido aumentar já para uns 15 pacientes, eu já conseguia manter dessa forma. Não tinha lista de espera ainda nessa época. Então esses 15 eles ficavam rodando. Às vezes saía um, sabe? E eu ficava naquela, tá, poxa, será que vem outro? E vinha outro. Mas não era sorte não, viu, Manuel? Naquela época também, nesse período dos 6 meses, eu dava muita palestra. Então eu ia nas faculdades, ia no SESMAC na época, ia na própria UFAL também. A UNIT estava começando, né? Então eu ia nas faculdades, conversava com os colegas, ia na cara dura mesmo, não conhecia muita gente ainda, mas ia lá e dizia, ó, tem uma palestra assim, assim, assado. O que é que eu falava nas palestras? Psicoterapia, como apresentar trabalhos acadêmicos. Eu me dei ao luxo de tentar fazer isso, porque eu sei que o pessoal tinha preocupação com o TCC, e sobre temas específicos como depressão, ansiedade, eu costumava fazer isso para os estudantes. E aí alguns desses estudantes voltavam ou me indicavam. Então isso acontecia. Então não fiquei parado dentro da clínica, sentado, esperando que o paciente viesse. Outra coisa que eu estava numa clínica, o Instituto Erickson, estou, né, até hoje, onde existia uma rotatividade da própria clínica. Existia indicação dos profissionais lá dentro. Então os pacientes também vinham por esse viés. Então eu tinha as palestras, tinha as indicações e tinha o trabalho que eu procurava fazer da melhor forma possível. Eu procurava sempre estar me atualizando, para congresso, fazendo cursos. Isso, tava para mim mesmo, né? E para outras pessoas também. E para onde eu ia da palestra, eu falava sobre isso, que era possível você viver da clínica. E aí meu amigo falou, cara, eu não vou mais ficar na clínica, porque eu não estou conseguindo. Então, de um lado, eu estava conseguindo manter aquele padrão, eu via que ele não conseguia manter o padrão. Ele tinha menos pacientes que eu e ele não conseguia manter uma rotatividade. Eu não tenho como falar por ele, né? Eu não sei o que é que acontecia, que ele não estava conseguindo manter aquela rotatividade, mas era uma realidade que ele vivia. E aí ele desistiu da clínica. Eu até disse para ele na época, cara, insiste um pouco mais. Vamos com calma. Eu te passo alguns pacientes que eu não tenho condições de atender, porque, por exemplo, a mãe quer que eu atenda a filha, então eu não podia atender a filha, eu passo para você. Mas ele disse que não dava para ele. Ainda segurou mais uma semana depois que eu falei isso e teve que sair. E aí eu fiquei com outro problema na minha mão. Que na verdade hoje eu não vejo como problema, mas na época eu vi. E era, o que é que eu faço com mais 2 dias e meio? Porque eu consegui encher 2 dias e meio. Mas agora eu tenho mais 2 dias e meio e eu tenho um aluguel cheio. Esses 2 dias e meio era o horário do seu sócio, do seu amigo na clínica, né? Isso. E eu tinha um aluguel cheio. E aí ele me falou, mas os meus pacientes eu passo para você. Mas olha só, a relação terapêutica é uma coisa muito particular. É difícil você conseguir transferir um paciente. Muitas vezes o vínculo é tão forte que ele prefere ficar sem terapia. Embora a gente faça todo aquele trabalho de, cara, continue, é interessante, vai continuar daqui, vai ter que voltar tudo de novo, não é assim que funciona, você está em outro momento, mas é difícil. E aí ele me passou. E aí, mano, eu fiz um acordo de risco comigo mesmo. Eu disse o seguinte, eu vou atender os pacientes e não vou cobrar a primeira sessão dos pacientes dele. Não era uma prática minha da época, eu cobrava a primeira sessão, até hoje eu cobro. Mas naquela época eu quis fazer isso para que motivasse os pacientes a virem pelo menos me escutar, certo? E aí peguei esses outros dias que seguiam e comecei a falar com os pacientes, olha, essa sessão não vai ser cobrada, é para a gente se conhecer, para você ver o que é que você sente. E aí ele tinha, se eu não me engano, 8 pacientes, ele não tinha os 15 como eu tinha, né? E aí, desses 8, 6 ficaram. 2 disseram realmente que preferiam encerrar, não queriam continuar. E aí já foi um alívio em parte, né? Porque eu tinha metade de um dia ali praticamente, mas tinha 2 para ir atrás ainda. Então não vou dizer a você que em pouco tempo a minha agenda lotou, não. Ela ficou cheia de dente, como eu digo, faltas de dente, como eu digo, né? Ficavam uns espaços vazios ali, mas eu pensava, eu tenho que estar todo dia na clínica. Então eu não peguei os 6 e concentrei todos num horário para ficar 2 dias livre, certo? Eu espalhei eles para que eu tivesse que ir para a clínica.
Aí, mano, eu ficava lá estudando, ficava lendo, ficava montando as palestras, como eu te falei. E aí veio o convite para ingressar ao CRP, né? E nesse momento aí, que eu comecei a ir para o CRP, lembra que eu tinha os dentes ali vazios, então eu conseguia dar conta de algumas demandas do conselho, conseguia ir. E isso eu considero que também me ajudou, porque eu estava sendo visto, né? Eu estava andando, eu estava conversando com as pessoas sobre o conselho, e isso fazia com que as pessoas se interessassem pelo que eu fazia fora do conselho. E aí, beleza, a coisa foi caminhando, até que chegou um determinado momento onde eu comecei a ter contato com os psiquiatras. Porque tem uma coisa que eu não contei ainda. Eu sempre gostei de transtornos de personalidade. Então, assim, eu atendo ansiedade, eu atendo síndromes sintomáticas, depressão, mas eu gostava mesmo de transtorno de personalidade. Então, eu atendia muito borderline, atendia muito esquizofrênico. E isso chamou a atenção de alguns psiquiatras. Aí o que eu fazia? Ligava para o psiquiatra. Na época não tinha WhatsApp. Então, ligava para ele e dizia: olha, eu estou com um paciente fulano de tal, é seu paciente também. E eu queria saber como é que você está vendo esse paciente. E eu achei interessante porque eles se surpreendiam, porque eles me diziam assim: os psicólogos não costumam ligar para a gente para perguntar. Eu não acredito que eu era o único que fazia isso, não. Iam ter outros que faziam também. Mas não era a maioria. Ainda não é. E existe a questão do psiquiatra também não querer falar com a gente. Isso existia muito na época, hoje diminuiu bastante. Hoje eles são muito mais acessíveis. Mas na época, às vezes, eles não queriam. E aí diziam: ó, liga pra mim dia tal. Você ligava, acabou, você não conseguia mais falar. Mas alguns começaram a me ouvir, começaram a conversar comigo, começaram a perceber como eu trabalhava e começaram a mandar pacientes para mim também. E aí é onde eu considero que a agenda começou a encher. Esse contato com o psiquiatra. Então, ó, vamos juntar. A gente tem aqui uma clínica que tinha uma referência, que tem uma referência até hoje. As palestras para que as pessoas possam lhe ver. Isso, entenda, Manuel, que era uma época que não tinha Instagram, não tinha. Tinha Orkut, mas não era forte como o Instagram, né? A presença de mídias sociais, Não, né? cara, você tinha que ir, você tinha que aparecer nos lugares. Surgia entrevista, mas era uma vez ou outra que surgia entrevista de rádio, de TV. Mas sempre que surgia, eu ia. Nem que eu tivesse que desmarcar um paciente, deixar de almoçar, apertar um pouquinho a agenda, mas eu ia porque eu considerava aquilo uma oportunidade. Junto a isso, tinha esse contato com os psiquiatras e as indicações dos colegas, que eu sempre acho importante na faculdade você manter boas relações com colegas, com professores. Isso tudo vai gerar cliente para você futuramente. Lógico que a gente tem que estar pensando: eu vou ser amigo desse cara porque ele vai me passar um paciente. Não é assim, mas ter boas relações, conversar, que as pessoas entendam como você trabalha. E ter o preparo, né? Você estava comentando um pouco mais cedo dos congressos que você participou, dos estudos que você fazia, que não adianta também você ter contato com as outras categorias, né? Se você não tiver conteúdo, se você não demonstrar que tem um trabalho, né? Baseado num trabalho técnico, mas também ético, pode até receber algumas indicações, mas a médio e longo prazo não vai receber mais. Você acaba não mantendo, né? É interessante você falar isso, porque tinha uma coisa que eu tinha para mim assim: quando eu recebi uma indicação, foi de um cliente que saiu, ou que ainda estava e mandou alguém, veio de um psiquiatra. Eu sempre costumava querer saber quem indicou. Por quê? Aí eu pegava, ligava para aquela pessoa que indicou, vamos supor que foi um colega, e agradecia. E eu via que isso era uma coisa que o colega ficava feliz porque eu estava agradecendo a ele, porque eu estava ligando. E eu sempre considerava isso uma parceria. Eu devolvia depois um paciente para aquele colega e ficava com aquele contato. Isso é networking, entendeu? Numa época que não tinha Instagram. Era isso que a gente tinha que fazer, era essa forma. O psiquiatra me mandava, eu ligava para ele, para ver como é que estava, para perguntar. Ligava com uma certa periodicidade. Isso também é excelente para o paciente, né? Ter o profissional médico conversando, discutindo as intervenções com o profissional de psicologia, que são focos totalmente diferentes, né? Da prática terapêutica. Quem ganha mais com isso é o próprio paciente, né? E eu tô falando de uma coisa que começou a acontecer em 2010, né? A gente tá aqui, pelo que eu tô te falando, em meados de 2011 agora, na história. E aí, assim, outros profissionais também começaram a fazer contato, assim, enfermeiro, TO, sabe, fisioterapeuta.
Eu fazia a mesma coisa, ligava, perguntava, entendeu? Então isso aqui, ó, ia gerando network, ia gerando... Tem pacientes hoje que eu recebo ainda de pessoas que eu fiz relações naquela época. De fisioterapeutas, por exemplo, daquela época. De TO daquela época. E continua vindo, entende? Ainda hoje. Aí veja, ó o espaço que a gente tem de tempo e a coisa ainda tá rodando. Justamente. E tá rodando da mesma forma. Assim, melhor, né? Porque agora eu tenho uma outra estratégia que eu conto já, que eu vou voltar pro parêntese, tá certo? A questão da hipnose. Eu falei lá atrás na história que quebrou os paradigmas do que eu imaginava da clínica. Eu imaginava uma clínica onde a terapia era uma análise e não a predisposição a ter uma parte ativa do terapeuta, mais ativa, eu digo, do terapeuta, onde você propõe ideias dentro do cabedal do paciente, né? Não minhas ideias. E a ideia da psicoterapia única para cada paciente. Isso é uma coisa chamada utilização dentro da ericksoniana, mas que eu vejo que na cognitiva também tem, na terapia do esquema também tem. Embora a terapia do esquema você enquadre dentro de um esquema, mas a forma como você passa esse enquadre é único. Você não vai chegar para o Manuel e contar, falar sobre isso da mesma forma que chega para o Leonardo. Então eu vou fazer de um jeito para você, vou fazer de um jeito para mim. Eu percebi que eu podia observar o que o paciente valoriza e aí entrar nessa ideia, entendeu? Aí você fala, mas isso hoje eu já sei. Vocês falam, mas isso hoje eu já sei. Mas naquela época não era algo muito batido. As abordagens eram muito fechadinhas, enquadradinhos dentro delas mesmas, entendeu? Havia, inclusive, muita dificuldade de entendimento da possibilidade de diálogo entre os profissionais das abordagens, né? Exatamente. Isso hoje praticamente não existe mais, né? Há um bom diálogo entre as abordagens, apesar de haver ainda... Tem umas rivalidades, né? Ainda tem umas certas dificuldades, né? Mas, de uma forma geral, melhorou muito mesmo. Mas eu vejo que diminui bastante, se conversa melhor. Eu cheguei a ouvir na época, em faculdade, assim, que algumas abordagens específicas, né? Olha, se tu vê teu paciente numa calçada, você muda a calçada. E eu dizia, cara, será que é isso mesmo? Entendeu? Então, quando eu fui para a ericksoniana, eu vi algo diferente. Eu vi essa questão da utilização, eu vi a questão de que o vínculo, o paciente, ele entende que você é o terapeuta dele ali dentro e lá fora você é um ser humano. Então, eu comecei a ver coisas que eu não via nas outras abordagens. Na época, eu tô te levando para 2000 e... Nem 2010, né? Que eu falei que eu comecei a fazer o curso no 8º período. Então, a gente desce ali. Não vou fazer conta não, que sou péssimo, tá? Você é que é bom nas contas aí. E aí, o que acontece? Isso abriu minha mente. E aí, eu fui para ericksoniana. Então, eu costumo dizer hoje que é a minha abordagem de base. Na época, a cognitiva estava como a análise do comportamento está hoje. Sabe? Bem popular, assim, dentro da academia. E aí eu fui fazer um curso de formação em cognitivo comportamental para ver o que era esse boom. Tentar entender, olha, ver que eu tinha aquela resistência grande porque eu estava dentro da psicanálise. E aí eu comecei a abrir um pouco mais e tentar conhecer outras coisas. Fui fazer um curso de gestalterapia também na mesma época. E fui para congresso. Eu lembro que eu fui para um congresso que falava da terapia do esquema. Ela estava começando a aparecer com o livro do Jeffrey Young. E aí eu lembro que eu tinha o livro e só tinha aquilo sobre terapia do esquema aqui. E eu fui para uma abertura do instituto da Jaqueline Leão. E eu fui para a abertura do instituto dela. Conheci a Jaqueline numa palestra, veja só. Conheci numa palestra que eu fui dar em Aracaju. E aí ela disse, eu tô abrindo o instituto, tal, terapia do esquema. Eu disse, nossa, terapia do esquema, era uma coisa que não tava muito falado. E aí eu fui lá, fui assistir. E dentro disso tudo que eu fui vendo, eu fui dizendo, cara, existem possibilidades muito parecidas dentro das abordagens. Entendeu? E tudo isso estava rodando o meu network, ó. E eu considero que me tornando um terapeuta melhor, um psicoterapeuta melhor, porque eu estava conseguindo ver coisas, nem tudo eu trazia para mim, mas algumas coisas dizia, cara, isso parece com isso aqui, ó, só mudou o termo, só mudou a forma de falar, não a forma de ver. E aí eu
enriqueci a minha utilização. Fiz um curso de ludoterapia na época. Tentei atender criança, mas, cara, criança só meus filhos. Para atendimento não dá. Essa coisa de eu sentar no chão, porque eu entendo assim, quem atende criança tem que tirar o sapato, tem que sentar no chão, sabe? Tem que ter... Eu considero uma das terapias mais difíceis, Manuel, porque você tem que ter muitas ideias de trazer recurso para dentro da clínica, porque as crianças... A comunicação. Justamente. A questão da comunicação. As crianças abusam rápido. Um ponto legal, e aí para você que está nos assistindo, o Leonardo falando, eu fui pensando aqui em estratégias de aprimoramento, né, enquanto estudante de psicologia, mas principalmente no futuro profissional. Você se permitiu ter contato com outras abordagens, além daquela que você tinha escolhido inicialmente, que é muito comum, né? A gente vê pessoas, estudantes, né? Acadêmicos e acadêmicos de psicologia, no terceiro período já dizendo, sua abordagem tal. Ainda existe muito isso, né? Eu, quando estou em contato com os estudantes, tudo bem você ser essa abordagem, mas se permita conhecer as outras abordagens, né? Você se permitiu conhecer essas outras abordagens em cursos, em congressos, em palestras, mudou sua visão, inclusive, de possibilidade de abordagem, até de escolhas, né? Cognitiva, hipnose, chegou a ter contato com a Gestalt. E aí você traz outro ponto muito legal. A gente precisa conhecer o perfil de público que a gente se identifica mais, né? Não dá para o psicólogo dizer, eu vou atender criança, jovem, adulto e idosos. É complicado quando a gente vê. Você pode até fazer um atendimento de suporte, mas para você se especializar nessas 4 faixas que são tão diferentes, é bem difícil, é bem delicado, né? E aí você também reconhece que é um ponto que eu sempre procuro discutir aqui, quando eu estou conversando com futuros colegas e colegas, a gente tem que reconhecer também as nossas limitações, né? De perfil. Vocês, criança não dá para mim. Não, e aí é um ponto também legal, reconhecer nossas limitações, não só teórica e técnica, mas aí já é uma questão pessoal mesmo, né? Não dá, porque eu acho que atender criança sentando no chão, criando várias estratégias para atender a criança, não vou me sentir confortável, isso é muito legal. E assim, Manuel, esse ponto que você falou. No começo a gente acha que dá para fazer tudo. E eu acho interessante que se tente fazer tudo, porque aí é onde você vê qual é o meu limite, o que é que não dá para mim, ou até, poxa, descobri isso aqui que eu não tinha ideia. Eu atendi família também, atendi casal também. Então, no começo, eu atendi família, atendi casal, atendi criança, atendi idoso, atendi adulto jovem, atendi o adulto maduro. Aí eu atendia transtorno de personalidades, atendia as pessoas que vinham com ansiedade porque iam fazer uma prova. Então, era muito variado. Já atendeu atletas, né? Em momentos de pré-luta, de pré-competição, né? Isso. Legal você ter lembrado disso aí, porque eu não ia nem falar disso aqui, mas realmente eu fiz acompanhamentos de atletas de artes marciais, fiz acompanhamento uma época para os árbitros daqui do estado, eu fiz parte do pilar mental dos árbitros, então eu fazia um treinamento com eles enquanto eles estavam em formação. Eu fiz isso também, mas eu fui vendo que o que era para mim e o que não era para mim. Eu fiz uma pós em psicologia jurídica, psicologia criminal. Então, trabalhei nessa área também, fazendo atendimentos clínicos com menores infratores também. Chegou uma época que eu fiz uma pós de cognitiva comportamental, porque eu vi a necessidade de ter uma pós naquilo ali que eu tinha formação antes. Então, assim, isso tudo foi rodando bem nesse comecinho mesmo, até 2012, essa coisa estava rodando desse jeito, eu vendo qual eram as possibilidades. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava focado em ver possibilidades, em conhecer coisas novas e pagar meu aluguel, a rotatividade de pacientes começou a acontecer. Então, assim, eu posso marcar para você 2013 como um ano que eu tinha uma lista de espera. Entendeu? Que aí era o que eu queria, porque o que é que eu pensava? Um paciente faltou, ou um paciente desistiu, ou um paciente teve a bendita alta, eu tenho uma lista de espera. Eu tenho como fazer encaixes. Aí já diminui aquela ansiedade que é normal de será que eu vou conseguir, né, manter, não só pagar o aluguel, né, as contas, mas manter o padrão, porque a gente, com o nosso trabalho, a gente busca ter um padrão de vida, a gente busca ter vestir os ternos, né, das despesas de casa, de ter dinheiro para fazer um curso, uma viagem, né? Isso. Isso assim, 3 anos, perdão, isso mais ou menos 3 anos após mais ou menos 3 anos. Já estava com o consultório consolidado e uma lista de espera. Agora diga você, tá? Eu tinha essa meta dos 10 pacientes por dia,
Mas tinha dia que eu atendia 12, 13. Então você olha assim, poxa, 12, 13 pacientes, quanto é que isso dá em tempo? 13 horas, entendeu? Então eu saía muito tarde, às vezes, da clínica, às vezes chegava muito cedo na clínica, mas eu entendia que ali era o momento disso mesmo, de você rodar, de rodar pacientes. E assim, Manuel, tem um detalhe nisso tudo aí. Nem todos esses pacientes me pagavam valor cheio, tá? Porque muitas vezes o paciente vinha, ele não tinha condições de pagar a terapia no valor que eu cobrava cheio. Então eu dava um desconto, certo? Eu acertava com ele um desconto, acertava com ele a forma de pagamento, facilitava algumas formas dele pagar. Por exemplo, tinha paciente que chegava e dizia, eu posso pagar por mês a você? Não era uma prática lá na clínica na época, na verdade. A prática era, você é atendido, você paga a sessão. Mas eu facilitava isso, eu dizia, é melhor para você? Que dia é bom para você? Dia tal, eu marcava aquele dia, entendeu? E naquele dia o paciente fazia o pagamento. Nunca tive problemas do paciente não querer pagar. Existiam alguns que demoravam a pagar, mas aí eu entrava em contato, perguntava, eu pedia na verdade para a recepção entrar em contato e dizer, olha, tem umas sessões em aberto, quando é que você pode resolver? E aí às vezes demorava, mas vinha, entendeu? E entenda que como estava tendo uma rotatividade, você passa a sair de casa e ir trabalhar. Você não fica mais com aquele medo de sair de casa, chegar no trabalho e não ter o que fazer. Entendeu? Então essa rotatividade dava uma certa tranquilidade e paciência para o ansioso esperar a consolidação, vamos dizer assim. E aí começou a apertar, né? Eu não tinha mais tanto tempo para ir dar palestra, eu não tinha mais tanto tempo para ir fazer algumas coisas que eu gostava de fazer naquela época. Então eu comecei, mas eu mantinha os telefonemas, ligações. Eu não lembro a época do WhatsApp, quando o WhatsApp começou a aparecer. Mas ele me facilitou esse contato. Porque eu não tinha como ligar naquela hora, às vezes o profissional não tinha como atender naquela hora, eu mandava uma mensagem e esperava. Entendeu? Eu lembro uma vez, um psiquiatra disse para mim assim, olha, eu tô livre entre 11 e 1 hora da manhã. 11 da noite e 1 da manhã. Você pode ligar para mim nesse horário? Eu disse, posso. E liguei. E pior que a gente ficou conversando de 11 da noite até 1 hora da manhã. Uma conversa longa, eu já com sono, ele com sono, mas a gente ainda fechando os conchavos, vamos dizer assim. E aí, esse tipo de coisa acontecia também. Então, assim, não era uma realidade fácil, mas era prazeroso, porque eu estava ali fazendo o que eu gostava de fazer. E eu sempre quis fazer, que era a clínica. Então, eu sempre digo isso, ó, não desiste. Agora, você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que fazer coisas que vão te tirar um pouco do conforto. Trabalhar duro, mas de forma também estratégica e inteligente, né? Porque você, desde o início da formação, da atuação, melhor dizendo, você já fazia um trabalho, como você disse, network, que é fundamental, contato com os profissionais, não só da psicologia, mas de outras áreas, e até, né, a clientela, que aí eu falo muito disso, né, que é geração de conteúdo, né? Hoje na internet a gente usa esse termo, mas isso não é, antes da internet a gente já fazia isso, geração de conteúdo, palestras gratuitas, participar de seminários, participar de programas de rádio, você estava apresentando ali quem era o psicólogo Leonardo, quem era o psicoterapeuta Leonardo, mesmo sem saber se ia ter retorno, mas estava lá tirando seu tempo, se dedicando, não só no tempo da palestra ou da rádio, né, se preparando o trabalho. E ainda hoje vamos mantendo essa prática, que eu sei que você mantém essa prática, essa política de ir para eventos, de fazer palestra, de participar enquanto psicólogo, né, enquanto profissional de psicologia. E outro ponto que eu acho que é bem interessante no destaque que você traz, que parece que não aconteceu com o psicólogo dividir o consultório com você, é a persistência, né? Continuar mesmo tendo as dificuldades, mesmo ainda não tendo aquele retorno esperado, né? Manuel, eu lembrei de um fato aqui, você falando da persistência. Férias. Cara, primeira vez. Eu nunca tive férias. Eu costumo dizer isso. Desde esse tempo aqui, eu ainda não tive férias, mas eu sei que isso é uma questão que eu preciso organizar para tirar esse tempo para ter essas férias. Dá para fazer, mas tem que ter essa organização. Aí veja só. A primeira vez que chegou um final do ano, assim, eu fiquei com medo de dar férias e os pacientes debandarem, esquecerem que existe terapia. E esse era um medo que hoje eu considero um medo muito do psicoterapeuta inexperiente mesmo, que acha
E se não estiver vendo toda semana, o paciente vai lhe esquecer. E aí, quando eu voltei das férias, que eram as férias assim, por isso que eu digo que eu nunca terei férias, foi uma semana. E eu ainda ia para a clínica, e eu ainda ia para a clínica fazer alguns poucos atendimentos de emergência. Quando voltou total, voltou todo mundo, entendeu? Voltou todo mundo, porque eles sabiam que ali era um tempo, mas que ia continuar a terapia. A terapia não acabou ali. Então, isso depende de você amarrar essas coisas com o teu paciente, dizer a ele, ó, nós vamos tirar uma semana, nós vamos tirar 2 semanas, vamos tirar um mês, e dia tal a gente volta. E aí você, na época, lembra, não tinha WhatsApp. Liga, estamos voltando, tudo certo e tal, tá ok, tudo. Eles voltam. Justamente. Então veja, uma coisa que é ericksoniana, eu estou falando da ericksoniana o tempo todo aqui. Uma coisa que a ericksoniana abriu minha mente foi esse tipo da participação ativa do terapeuta. Eu posso sim ligar para o paciente e confirmar a sessão com ele. Porque no entendimento que eu tinha antes, eu não podia nem fazer esse contato. Não deveria, pelo menos, fazer esse contato. Mas não há mal nenhum, você não estreita nada com ele fazendo isso. Mantém a distância, terapeuta, paciente, negócio. Entendeu? E ao mesmo tempo você demonstra a importância daquele paciente continuar o atendimento, né? Para ele mesmo, né? Que você faz esse contato e traz acho que um ponto também. Você falou, olha, quando eu recebi a indicação, eu ligava para o profissional e agradecia. Mas quando você liga para o paciente também, dizendo, olha, nossa sessão, lembrando, isso também o paciente faz, ó, lembrou de mim, né? Isso, você reforça. Isso tudo é estratégia, isso tudo faz parte. Lembra, a terapia ela é estratégica. E então a forma como a gente deve manter a terapia também é com estratégia. E aí a ericksoniana, abordagens, eu acredito, sabe, Manuel? Elas têm que se ligar a você como a sua personalidade. É o que dá certo para você, o que você acha que encaixa nos teus padrões. Então a ericksoniana encaixou nos meus padrões, ela tem um padrão mais livre de trabalho. Então ela encaixou. E eu costumo dizer que ela faz parte do meu estilo de vida, ela faz parte de como eu lido com as minhas coisas, como eu falo, como eu me comunico. Tudo tem a ver com a linguagem hipnótica, com a ericksoniana. Dentre esses cursos, teve um detalhe também. Eu fui atrás de cursos de PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Que não são muito bem vistos dentro da psicoterapia. Mas eu queria conhecer, queria ver por que não é bem visto. E aí eu conheci a persuasão e eu vi que não é algo que faz parte do que a gente pode trabalhar. Então, Manuel, a abordagem, ela tem, como eu estava dizendo agora, que ligar-se à personalidade, à nossa personalidade. Então, como eu falei, ela faz parte do meu estilo de vida. E aí, beleza, por isso que eu fui ver outras coisas como a PNL, que eu estava dizendo aqui agora para você. E aí também conheci as técnicas do coach, fiz existem classificações lá, então eu fiz o Practice, eu fiz o Master, eu fui fazendo para entender o que é que o coach faz. Porque o coach ele não surgiu agora, né? Ele surgiu nos anos 50, se eu não me engano. Então era uma prática que já existia, mas estava começando a ser falado ali e eu quis ir conhecer. Então, eu tenho isso em mim. Eu estou começando a ouvir falar, eu vou lá procurar saber o que é aquilo. Entendeu? E aí na época eu ia fazer os cursos. Hoje a gente tem uma praticidade, Manuel, que é assim, se tivesse isso na época, eu acredito que eu teria usado. Você pode entrar no YouTube e ver uma aula gratuita. Você pode entrar no YouTube e ver uma palestra, porque naquela época você tinha que ir até para ver. E em Maceió não tinha tudo. Às vezes você tinha que sair do estado. Eu fui para alguns congressos, por exemplo, de hipnose, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que lá eu vi como outras pessoas trabalham com hipnose além da ericksoniana, por exemplo. Então foi onde eu fui vendo essas deixas de ver outras coisas. Mas veja só, hoje eu posso ver um pedacinho, ver uma coisa ali e dizer se aquilo é algo que eu quero investir. É algo que eu quero pagar para fazer uma formação. Na época não, eu tinha que pagar para poder ver. Hoje a facilidade, né, para futuros profissionais e até os psicólogos que pensam, as psicólogas que pensam em conhecer outras abordagens, em conhecer algum tipo de intervenção. Hoje nós temos inclusive muitas aulas gratuitas disponíveis no YouTube, pelo menos aulas iniciais, né? O próprio nosso podcast, o nosso canal do YouTube também tem entre os objetivos, tem esse objetivo de levar informações para profissionais, futuros profissionais, para a categoria. E aí, inclusive, um dos pontos que eu queria reforçar nesse segundo podcast ser com você é, primeiro, a sua experiência clínica, que você vive da psicologia clínica, isso é muito legal também, e também a parte da hipnose, né, que é algo
que ainda há muito desconhecimento, né? Inclusive, vamos falar já já um pouquinho mais da hipnose, mas eu queria que, aproveitando já que a gente está falando da intervenção, que você trouxesse um pouquinho hoje, como é que está hoje o Leonardo, psicoterapeuta, como é a sua rotina, como é que está a sua agenda, o que é que você percebeu, você já vem falando desses últimos 13 anos, né, 2013, mais de 13 anos, né, para cá, o que é que você percebeu do ponto de vista do que você fez fundamental para fazer essa manutenção, já que a gente parou em 2013, né? Isso. Quando você estava falando em 2013, você começou a ter lista de espera. Isso. Você fez uma técnica da hipnose que talvez você não saiba que é uma técnica da hipnose, que é a semeadura, que é quando você fala, mais tarde um pouquinho nós vamos falar sobre hipnose, você está semeando, você ainda não está colhendo. Então, isso faz parte de uma das técnicas da hipnose. E isso faz parte de técnicas também de comunicação, de você jogar para colher depois. Então, eu acredito que a psicoterapia, e para você ter uma agenda, tem a ver com semeadura também. Tem a ver com você jogar algumas estratégias pensando em colher lá na frente. Então, assim, hoje, vamos lá. Hoje a gente tem uma prática muito mais corrida do que naquela época. Eu tenho, na verdade, uma faixa de 50 atendimentos por semana. Então, eu faço mais ou menos isso, que cumpre aquele padrão dos 10 por dia. Se a gente pensa que eu trabalho de segunda a sexta. Só que devido ao conselho, eu tive que estender para o sábado. Porque eu não saí dessa prática dos 10 por dia ainda, porque eu acredito que esse é o ideal, pelo menos para mim. É a minha forma de ver. Então, hoje está muito apertado, porque eu também preciso dar uma atençãozinha ao conselho. Enquanto presidente do conselho, eu preciso estar lá, eu preciso ver. Eu preciso, às vezes, ir dar uma palestra que não é sobre psicoterapia, é sobre o sistema conselhos. Então, eu tento colocar isso em momentos que eu não vou precisar estar atendendo. E, às vezes, eu trabalho até um pouco mais tarde, vou fazer isso à noite, ou começo a trabalhar mais cedo para poder ir dar conta de fazer aquele conteúdo, mas eu acredito que é extremamente importante estar nos lugares, aparecer nos lugares e continuar com o network, né? Fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, isso faz parte também. Eu fiz os meus atendimentos hoje mais cedo para a gente poder estar conversando aqui e botei outros atendimentos até um pouco mais tarde para poder compensar o restante do dia. Então, assim, eu tenho essa média. Tem os pacientes que eu chamo de flutuantes, que são o quê? Pacientes que estão prestes a terminar o processo terapêutico, que eles já estão vindo mês a mês, ou de 15 em 15. Ou até aqueles pacientes que querem uma sessão, que já não são mais meus pacientes, mas dizem, eu queria ter uma sessão hoje, essa semana, daqui a um mês, eu queria ter uma sessão com você. Então, o que é que eu faço? Eu deixo esses pacientes ali, e quando um paciente desmarcou, eu já entro em contato. Tem uma vaga hoje. E aí o paciente vem, certo? Ou então um paciente que eu estou preparando para começar a psicoterapia. Aí eu falo para ele, a gente pode iniciar, fazer a primeira sessão hoje, e aí eu fico te encaixando. Aí eu tenho que dar um jeito de encaixar esse cara durante a semana. Mesmo que ninguém desmarque, mas isso nunca acontece, tá? Sempre alguém desmarca. E aí você bota aquele paciente. E tem a lista de espera que tem uma ordem, certo? E essa ordem é o quê? Eu ordeno ela pela importância do caso, vamos dizer assim. Risco de suicídio, primeiro lugar. Entendeu? Uma depressão grave, primeiro lugar. Uma ansiedade está disparando o episódio de pânico, assim, diariamente. Primeiro lugar. Os primeiros lugares, vamos dizer assim. E aí, sobrou uma vaga, apareceu uma vaga ali que alguém desistiu ou alguém já encerrou o processo, aí eu já puxo esse para cá. Então esse não é o flutuante, tá? Esse é o que eu puxo. Então eu mantenho esses flutuantes, que não precisa ter uma regularidade, porque eles nem querem ter essa regularidade. Eles querem realmente algo esporádico, ou já estão num processo de alta. E esses outros que ainda não iniciaram o processo. Então fica aí. Aí o que é que você faz com os que querem voltar e querem ter um horário fixo novamente? Eles começam como flutuantes. Entendeu? A não ser que estejam graves. Aí eles vêm para a lista de espera de prioridade. Entendeu? Então, assim, eu costumo fazer essa forma, espera mais ou menos até uns 3 meses para poder eu conseguir um encaixe permanente. Entendeu? Isso tudo eu aviso ao paciente, olha, o tempo de espera é tal, a gente vai tentando encaixar você, mas o tempo de espera é esse. Você não deixa de atender nesse período, né? Fazendo esses encaixes, não é um atendimento regular, né? Por causa da lista de espera,
mas nesses 3 meses, 90 dias, você está dando tipo de suporte, né? Isso, eu vou falando, né? Eu também não deixo jogado, não. Não é assim que funciona. Porque se você deixar, ele vai embora, ele vai para outra pessoa. Caso eu veja que eu não vou ter como atender, aí é onde entra a indicação. Aí eu indico. E eu gosto, Manuel, de fazer uma indicação assim, muito pessoal. Dizer, ó, você vai para fulano de tal e eu vou falar com fulano de tal. Aí eu ligo pro fulano de tal, ligo, não mando WhatsApp, não. Essa hora eu ligo. E converso, eu digo, ó, eu tô precisando passar um paciente e tal. Queria que tu atendesse, tu dá uma prioridade. Aí a pessoa do outro lado diz, ah, beleza, pode mandar. Aí eu falo de novo com o paciente, ó, vai lá que vai estar tudo certo. Ele vai te atender como eu atenderia. Porque geralmente a pessoa foi indicada ou já fez terapia com você e ela quer com você. Ela não tá aleatória, entendeu? Então você precisa preparar para passar. E isso sustenta também o teu network. Ah, mas tu perdeu um paciente. Não. Ele vai ser desse meu colega. Mas o network que surgiu através dele eu não perco. Eu reforço o colega e ainda reforço o paciente. Ah, mas ele vai ficar passando para o teu colega. Mas vai chegar uma hora que esse meu colega não vai ter como atender a demanda. E aí vem para cá de novo. Então tudo é um jogo de paciência, na verdade. É um jogo de xadrez, eu costumo dizer, a psicoterapia. Então hoje a prática está basicamente por aí, Manuel. Está dessa forma. Certo, agora vamos falar da hipnose. Eita, acabou o tempo, né? Então só ir pro próximo mês. Ó, eu queria trazer alguns pontos polêmicos. Um deles você já abordou, né? Que é a hipnose enquanto curiosidade, enquanto algo mais circense, né? De show. Você já trouxe isso, que da própria graduação você viu que não era assim, né? Mais um ponto que eu queria. Primeiro, eu vou fazer três pontos assim, que eu acho que para a gente dar uma reforçada no tema, mas claro, você pode trazer também os pontos que você acha que seja interessante. Mas primeiro, como a hipnose tem contribuído na sua prática como psicoterapeuta, né? Em termos de técnica de intervenção, quem pode fazer hipnose, o que é necessário para tornar um hipnoterapeuta? Eu acho que um ponto que eu acho que seria interessante também para o pessoal que está nos assistindo. E um ponto que aí eu sei, nós fazemos parte do conselho, que é um ponto que a gente sempre discute como preocupação, né? A hipnose é uma delas, não é a única, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que fazem cursos, né? Cursos aí com qualidade muito dúbia, né? Trazendo para a hipnose. Isso não acontece só com a hipnose. Às vezes, inclusive, cursos gravados online, que a pessoa não tem nenhuma supervisão, não faz um atendimento, já recebe uma certificação que é hipnoterapeuta num curso de um fim de semana e começa a divulgar, né, que é hipnoterapeuta, que vai tratar transtornos, isso e aquilo. E a gente tem visto, não só junto ao conselho, mas enquanto psicólogos e psicólogos, a gente tem recebido pacientes que trazem o quadro bem agravado quando procuram esses profissionais. Então, se você puder falar hoje como a hipnose tem contribuído a tua intervenção como psicólogo, como psicoterapeuta, que é necessário para ser um psicólogo que trabalha com técnicas de hipnose, com a intervenção da hipnose. Você se considera um hipnoterapeuta? Até uma coisa acho que é legal de você também falar. E quais são os cuidados, né, que a sociedade tem que ter em relação a esses, não vou chamar profissionais, né? Não são profissionais, essas pessoas que fazem cursos, formações duvidosas e começam a oferecer serviço, inclusive com a hipnose. Os aventureiros. Aventureiros, acho que é mais a sociedade que busca um serviço desse. É verdade, com certeza. Tá colocando a mente. Mas a gente tem que pensar, né, Manuel, que a sociedade, assim, ela. Eu ainda acho que ela está pouco instruída. A gente tem que melhorar a instrução para a sociedade. Está melhorando, mas ainda não está num padrão que você diga a sociedade entende o que é uma psicoterapia, entende o que é o psicólogo, o que é o profissional que trabalha com a psicologia. Então, assim, tem que ter esse reforçamento. Está melhorando? Tá, mas a gente ainda precisa reforçar. E eu costumo dizer assim que isso faz parte também do cabedal do conselho. O conselho tem isso como uma prerrogativa para ele. Mas nós, enquanto psicólogos, também precisamos afirmar o nosso espaço. Precisamos dizer, ó, isso aqui é nosso, a gente trabalha assim. Entendeu? Então, se tu quiser procurar outra pessoa, beleza, vai lá. Mas, ó, o psicólogo trabalha dessa forma. Às vezes a gente não faz isso. Quando eu te falei que eu não pedi a oportunidade de dar uma entrevista, era isso. Era a oportunidade de falar, ó, é assim que a gente trabalha enquanto psicólogo. Bom,
Para explicar isso que você me perguntou, eu vou ter que separar umas coisas. Primeiro que tem que ser entendido. Hipnose é comunicação. Basicamente isso. É uma forma de se comunicar diretamente com o inconsciente, vamos dizer dessa forma. Mas ela é comunicação. Como eu falei lá atrás, ela faz parte da minha personalidade. Então, às vezes eu tô num Uber, aí tá lá eu e minha esposa. Aí ela disse, por que tu tá usando linguagem hipnótica com o Uber? Eu digo, eu não tô usando linguagem hipnótica com o Uber. Ela disse, tá, pô, você tá falando uma coisa para ele entrar num lado, no outro, mas você tá usando as frases dentro da linguagem hipnótica. Ela conhece porque ela fez terapia dentro da abordagem e ela é casada comigo, então ela ouve em casa. E aí, eu nem noto mais, entendeu? Mas eu não tô querendo manipular, não tô querendo persuadir, não. A hipnose é comunicação, é uma forma mais reta de se comunicar, mais objetiva de se comunicar. Então, se eu estou comunicando lá para o Uber, para onde eu quero ir, fica mais objetivo com a linguagem hipnótica. Eu não estou forçando ele a nada. Esse é um entendimento que tem que ter. E a gente vai ter que separar três coisas. Eu tenho a psicoterapia, certo? Eu tenho as abordagens e eu tenho a hipnose. Poxa, por que você está separando? Não é hipnose ericksoniana? É a abordagem ericksoniana, que é uma abordagem da linha das psicoterapias breve, certo? Breve e estratégica. Eu sempre costumo colocar o estratégica. Que a gente monta uma estratégia. O paciente chega, eu tenho uma sessão montada, mas isso pode mudar. Não necessariamente eu vou seguir aquilo. Ele chega com outra demanda, eu vou acolher a demanda dele. Mas eu vou tentar direcionar isso aqui de forma subliminar. Então, assim, isso aqui que eu montei não está perdido. Porque a gente ouve muito isso, né? Montei a sessão toda. O paciente chega com uma demanda totalmente diferente que eu não esperava, acho que nem ele esperava. E é isso aqui está perdido. Cara, eu, Leonardo, costumo dar um jeito de encaixar o que eu queria comunicar, o que eu queria ouvir aqui, mas eu não deixo de acolher. Então, eu tento fazer esse jogo, não é um jogo xadrez? Então eu tento jogar. Geralmente eu estou saindo por um lado aqui, mas eu estou usando o outro. E na verdade, eu estou querendo chegar no meu objetivo, que é derrubar o rei. No caso aí, são os transtornos, as temáticas que o paciente está trazendo. Eu preciso derrubar isso. Então veja só. A psicoterapia. Psicoterapia, existem técnicas, existem práticas que a gente pode usar dentro da psicoterapia. Eu tenho que ter um entendimento de psicopatologia, eu tenho que ter um entendimento sobre percepção humana, eu tenho que ter um entendimento sobre personalidade. Isso tudo aqui está dentro da psicoterapia, certo? O psicólogo, ele estuda essas coisas dentro da faculdade. Então, a psicoterapia como uma prática do psicólogo, ela vai estar enriquecida disso que eu acabei de falar e outras coisas, senão a gente ia ter que ter outro podcast para explicar tudo. Mas o psicólogo que está ali dentro, ele entende de psicoterapia, ele entende de personalidade, ele entende de emoções, ele entende essa parte humana como um todo. Você não vai ver em uma semana, em um dia, em uma tarde, no final de semana. Você vê ao longo de 5 anos de faculdade. No nosso caso, foram 6, né? Além disso, a própria graduação, né, as disciplinas, elas estão fundamentadas em práticas que têm uma comprovação científica, né? Que a gente vê muito, você falou aí dos coaches, que até acho que deu uma diminuída na onda dos coaches. É porque surgiu outra coisa, né? Mas existem muitas práticas sem nenhuma fundamentação científica, sem nenhum estudo comprobatório e já utilizando nas técnicas, nas intervenções. Isso traz um grande risco. Agora, como a gente fala, não tem uma comprovação científica. Aí essa outra galera aí vai argumentar dizendo o quê? Não, mas olha só. A ericksoniana que o Leonardo falou, eu também uso. A cognitiva comportamental, algumas técnicas cognitiva comportamental, eu também uso. A terapia do esquema, eu também uso. Isso não tem comprovação? E eu uso. Qual é o problema? Não sou psicólogo, mas eu uso. Lembra que eu separei? Então, dentro da psicoterapia, eu preciso desse recurso que eu acabei de falar, que a faculdade de psicologia vai me dar. Ah, não, mas eu posso fazer um curso de psicopatologia. De jeito nenhum. Isso não. Eu posso fazer um curso sobre processos psicológicos, igual o que a gente vê na faculdade? De jeito nenhum. Você pode ler um livro, você pode ver uma coisa ou outra. O conhecimento ele é aberto. Os livros estão ali, ó. Quem quiser pode dar um zoom e ver quais são os livros. Mas como eu uso esse livro aqui dentro? Isso é a faculdade que nos dá. E aí o que acontece? Beleza. Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento, abordagens.
Qualquer pessoa pode fazer uma formação aqui? Pode. Infelizmente, né? Por enquanto, pode. O conhecimento é livre. Mas como eu uso isso aqui dentro? Esse é o grande problema. Saber usar isso aqui é simples, cara. Mas como eu boto isso aqui dentro? Então, quando a gente fala da ericksoniana, Manuel, ela é uma abordagem ericksoniana. Então, ela tem como princípios o foco em resolutividades, ela tem o princípio de ser estratégico, ela tem o princípio da utilização, eu utilizar tudo que o paciente me traz, que ele valoriza, quais são os mapas dele, certo? E ela tem uma ferramenta, que é a hipnose, por isso que eu separei. A hipnose ela é uma ferramenta utilizada dentro da abordagem ericksoniana, só que todos os fundamentos básicos da ericksoniana se baseiam no uso da hipnose, entendeu? Então, eu posso usar a ericksoniana sem hipnose? Até pode, mas só que como os conceitos básicos se baseiam na hipnose, você vai estar fazendo, mesmo que não seja convencional, tipo mandar o cara fechar o olho, estalar o dedo, entendeu? Não é convencional, mas tá ali dentro dos princípios. Então, assim, eu posso aprender, Manuel, só a hipnose. E posso não saber usar ela dentro da abordagem ericksoniana. Poxa, mas você não disse que os princípios fazem parte da hipnose? Fazem. Mas aprender a técnica, como bota em transe, como tira de transe, eu ensino isso aqui a você em 2 minutos. Agora, o que é que eu faço dentro? Ao meio. O que é que eu faço dentro do transe? Então, eu tenho que saber botar ela dentro dos princípios, dos preceitos da ericksoniana. Como eu posso pegar a hipnose e colocar dentro da cognitiva, e colocar dentro da gestalt? Qualquer abordagem breve eu vou conseguir colocar. E a psicanálise? Freud não usava hipnose? Usava. Mas ele usava a hipnose clássica. A diferença é, não é essa hipnose naturalista que a gente usa hoje. Eu estou conversando com você e eu posso já estar fazendo hipnose, sem necessariamente pedir para você fechar o olho. Então, na época do Freud, existia fixação do olhar. Bota essa xícara aqui, digo, Manuel, olha aqui para a xícara, e eu vou focar em fazer você absorver sua atenção na xícara. A ericksoniana não. Eu vou fazer isso também, mas não com algo tão físico assim. Eu posso você fechar o olho e preste atenção na sua respiração, e a partir daí eu já começar a introduzir conteúdos do que eu gostaria de trabalhar com você, entende? Então, assim, ela é mais natural, vamos dizer. A hipnose do Freud era outra ideia, e ela não era usada ainda dentro da psicanálise mesmo, porque a psicanálise nasce quando o Freud entende a associação livre. Isso. É um método que, entre aspas, ele criou, defendeu. E eu digo a você que essa é uma das grandes polêmicas da hipnose, né? Tipo, se Freud abandonou é porque não servia, porque não prestava. Mas veja só, eu não sei você, mas se eu descobrisse como acessar o inconsciente de uma forma que ninguém nunca acessou ainda, eu abandonava tudo e ia focar meus estudos aqui. Foi o que ele fez. Ele abandonou um método que para ele, a personalidade dele e a hipnose não encaixava. Para ele não era útil. Eu já ouvi até que ele não era um bom hipnoterapeuta, né? Olhe, já escutei registro, já li sobre, né? Existe registro que por ele ser muito autoritário, ter uma postura muito firme, isso para hipnose não é bom, porque essa postura faz com que o outro se sinta intimidado e ele não entra no transe. Ele pode até fechar o olho, mas ele não vai, entendeu? Então ele demorava cerca de 50 minutos só para botar dentro do transe hipnótico para depois trabalhar. Por isso que as sessões do Freud duravam uma tarde inteira, durava às vezes uma manhã toda, 2, 3 horas. E até a esposa dele disse, que história é essa? 50 minutos e acabou, mas aí já estava dentro do modelo psicanalítico, era outro modelo de intervenção. Então assim, demorava porque ele não conseguia com muita velocidade. A gente bota em transe um paciente em menos de 1 minuto hoje. Então, você dizer, cara, antes demorava 50 minutos, agora em menos de 1 minuto, o Leonardo está dizendo que consegue colocar. Então, o que é que sobra para ele trabalhar dentro daquele momento? Eu posso fazer isso na sessão inteira, entendeu? Então, assim, como eu uso isso dentro de uma abordagem, a gente está falando da ericksoniana, então como eu uso isso, essa técnica dentro da ericksoniana, como eu uso isso dentro da psicoterapia? E como eu uso isso com os preceitos da psicologia? Entenda, é uma construção. E as pessoas estão tentando vir para o final e simplesmente fazer. Pegar uma técnica de intervenção sem nenhuma base, sem nenhum planejamento para ter uma fundamentação da ciência. O cara mais dedicado, Manuel,
que, não, mas eu leio sobre psicologia, tô falando do não psicólogo, eu leio sobre psicologia, eu leio sobre psicoterapia, eu leio sobre abordagens e eu pratico a hipnose aqui dentro. Eu sou o hipnoterapeuta, vamos dizer assim, né? Não é a mesma coisa que o cara que fez a graduação, que se dedica a vida inteira para isso. Formação, estágio. Entendeu? Supervisão, tudo isso. Ah, por que ele não faz isso? Porque se ele não for para a clínica, ele não tem acesso a isso tudo. Aí eu vou dizer a você, alguns começam aqui e veem essa necessidade, e eles entram na faculdade. Eu conheci um semana passada, que fez isso. Me deu uma palestra, ele estava lá, depois no final ele veio falar comigo, e ele disse, cara, eu aprendi isso aqui, achei interessante, comecei a trabalhar, mas ele tá lá no primeiro período da faculdade, pô. Ele viu a necessidade de ter outras coisas para somar isso aqui, ó. Aí eu disse ele, cara, você é o sonho de todo cara do conselho, que você venha e faça. Então, a hipnose ela tem uma regulamentação, né, do conselho, que permite o uso da hipnose como uma técnica dentro da psicoterapia, isso que eu falei para você aqui, ó, esse quadradinho, e ela regulamenta como o psicólogo deve atuar com ela. Nada mais do que foi pego o código de ética, foi pego as práticas de hipnose e foi dito, ó, dessa forma pode usar a abordagem. Que olha, alguém lá atrás, que eu não lembro agora quem foi, em qual gestão foi criada a resolução, mas o GT lá, o grupo de trabalho que criou aquela resolução, eles devem ter visto a questão da persuasão, que pode ser utilizado, só que não deve. Como isso fere o nosso código de ética, tem lá que a prática tem que ser o paciente ou cliente, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Ela tem que ser feita com respeito, ela tem que ser feita dentro dos limites éticos da nossa profissão. Quando você procura um não psicólogo, ele não tem esses limites, tá? Ele pode usar persuasão. E não só usar a persuasão e levar você a fazer comportamentos, condutas, valores, que é importante para não vou chamar de profissional, né? Para a pessoa que está no papel ali, entre aspas, de hipnoterapeuta, que pode ser algo, inclusive, que a médio e longo prazo pode trazer grandes problemas para o paciente, mas também aquilo que você disse, por falta desse arcabouço, dessa formação, não ter ciência de toda aquela intervenção, aquela técnica pode trazer comprometimento para a vida da saúde mental do próprio paciente. Perfeito. Mano, eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas deixa eu só dar um aperto numa coisa aqui. E antes de encerrar, lembrar do como é que hoje a hipnose tem contribuído na sua prática também. Vamos para ela agora. Esse ponto não fuja, não. Não, vou fugir não. O aperto que eu quero dar é o seguinte, a hipnose não necessariamente eu preciso dizer, Manuel, fecha o olho. Manuel, vai para dentro de você. Eu posso estar aqui conversando com você e usando a linguagem hipnótica, entendeu? Ela corre durante todo o processo. Isso é a hipnose que a gente chama de não convencional, não precisa mandar você fechar o olho. Então, muitas vezes, dentro daquele papo que você pensa que, ele está só conversando comigo. Não necessariamente. Dentro da psicoterapia, eu nunca estou conversando, entendeu? Eu estou usando técnica, estou usando prática. Embora você, às vezes, não reconheça como sendo. Mas eu estou usando para chegar em algum lugar. Tanto é que eu sempre faço os arremates na psicoterapia e o paciente, ele muitas vezes percebe e me dá o feedback depois. Ele diz, cara, eu pensava que a gente estava conversando ali, mas tu já estava amarrando umas coisas, né? Com certeza, pô. Nada é vazio aqui dentro. Não conto história aqui dentro. Eu faço aplicação de técnica. A metáfora é uma das técnicas dentro da hipnose. Existe a construção de metáfora. Tem os fundamentos de como você constrói uma metáfora. Então, eu construo uma metáfora para você, ela vai ser usada por Manuel. Eu não vou reproduzir ela em outra pessoa depois. Entendeu? Eu não me intitulo hipnoterapeuta. Eu sou psicólogo. Vamos voltar aqui para o monte. Eu sou psicólogo e atuo como psicoterapeuta. E uso a hipnose como uma ferramenta. Pronto. É assim que eu me apresento geralmente. Entendeu? Cara, total contribuição, porque, como eu te disse, não liga com a personalidade. Então, tudo que eu faço está baseado no que eu estudo desde sempre sobre hipnose. Então, sempre que eu estou lendo, que eu estou assistindo um filme, que eu estou vendo alguma coisa, eu estou vendo hipnose. Ela é natural, ela surge de uma forma natural. Eu costumo dizer que até um livro de matemática hipnotiza. Por quê? Você começa com
funções simples. Você tem a teoria, né? Que ali pega a sua atenção, você presta atenção. Você começa com funções simples, aí você se acha, né? Porra, 1 mais 1 eu sei que é 2, ó. Que massa. Aí depois aquilo começa a tomar uma certa complexidade, fica intermediário, e aí é o momento da minha motivação. Cara, eu consegui fazer isso. Poxa, show. E aí chega no outro momento, onde a matemática começa a botar letra, embaralha tudo, você fica doido, entendeu? Não sabe mais o que está fazendo e você sai do transe. Entendeu? Então, assim, isso aqui, ó, a gente faz em tudo. A gente está fazendo aqui no podcast. A gente está fazendo aqui antes de começar o podcast, quando estava conversando. Então, faz total diferença na forma como eu me comunico, na forma como eu atuo numa palestra, nos networks que eu construo e construí, numa entrevista que eu vou dar. Então, tudo isso eu considero que faz parte da minha parte clínica. Até quando eu vou tocar com minha banda, né? Que todo mundo já sabe, e aí, quando tem esses momentos, também faz parte. Todo mundo já sabe, não. Vai ter pessoas aqui que não sabem. O Leonardo, ele é músico, baixista, né, de uma banda. Aproveita e fala. Lady Scarlett. Lady Scarlett, uma banda. Nas noites aí de Alagoas, nos bares de rock. Isso. Banda de rock. Se quiser seguir o Instagram também da banda, você daqui a pouco vai passar suas mídias, tá? Passou seu perfil do Instagram como psicólogo e também da banda, né? Responder suas perguntas. Sim. E eu queria, assim, por causa da hora, eu sei que você ainda vai ter que voltar para o consultório. Pensando na psicóloga, no psicólogo que está lá nos assistindo, que a gente escuta muito que é difícil viver da clínica, e a gente tem um exemplo aqui que não é difícil, né? Tem que ter trabalho, né? Tem que ter planejamento. E pensando também no futuro profissional, a pessoa que está ou no começo da graduação, ou já próximo ao final, queria que você trouxesse, não vou usar o termo conselho, né? Mas queria que você trouxesse alguma orientação do que você recomendaria, o que é que você traria de uma palavra final para esse psicólogo, essa psicóloga que já está na prática, ou aquele que quer entrar e quer realmente viver da psicoterapia. O que é que você poderia trazer aí de uma mensagem final para eles? Cara, persistência, estudo e curiosidade. Porque, assim, é como eu defino, eu só posso falar a partir do meu pressuposto pessoal, né? Do que eu vivi, do que eu faço. Do que eu observo que outros colegas meus fazem, eu consigo identificar que é semelhante ao que eu faço. Lógico, tem colegas que fazem algo, coisas e momentos muito mais complexos até, né? Eu considero o podcast algo complexo, você é um colega também psicólogo e trabalha com isso também, você faz o seu podcast. A minha habilidade não chega até aqui, tanto é que você sabe, eu tive um canal, né? Psicologia em 1 Minuto, durante um tempo que também ajudou nessa prática dos networks, mas eu não consegui levar à frente porque eu tenho esse momento que eu não consigo vir para essa parte. Mas assim, a persistência, tanto no podcast, como você na clínica, como você na hospitalar, na jurídica, na organizacional, onde você decidir ir, ela vai ter que existir. O estudo sempre, porque tudo é muito atualizado, né? E hoje as coisas correm muito rápido. Então, a gente demorava, eu acredito que, cara, anos para surgir uma abordagem, por exemplo, para subir uma linha teórica. Hoje, você vai dormir e acorda, tem uma linha teórica nova. Alguém viu alguma coisa diferente dentro de uma prática que já existia e criou uma modificação ali. Então, assim, hoje tem essa facilidade, essa praticidade de você agregar recursos por conta da velocidade da tecnologia hoje. A realidade virtual, acho que é uma coisa que há 13 anos atrás eu não imaginava nunca que podia ser usada dentro da psicoterapia. Hoje ela é usada dentro da psicoterapia. Então, assim, o estudo sempre. E a curiosidade, ela tem que estar correndo o tempo todo, ela tem que fazer parte da sua personalidade, porque sem a curiosidade você não vai conhecer essas novas práticas, você não vai entender as práticas antigas até, e você vai acabar ficando dentro de um quadrado que não te dá perspectiva clínica, que não te dá uma perspectiva de ter pacientes, de ter rotatividade, de saber como eu vou persistir dentro de uma área. Então eu acredito que é isso, a dica, né, que eu posso dar é isso, permaneça sempre estudando, sempre curioso e persista. Muito bem, Leonardo Tenório, obrigado por aceitar o convite de fazer parte aqui do nosso segundo podcast do canal Psicólogo Manuel Carvalho. Muito feliz, né? Um amigo, um profissional de referência, algo também que eu admiro, que eu sempre também indico, né? Quando tem um paciente que é difícil às vezes, porque tem lista de espera, aí ligou para mim, mas ele não pode me atender agora, eu fiz, mas tenha paciência que vai valer a pena. Persista.
E um ponto também que eu queria fechar para dar o destaque é para as pessoas que estão nos escutando, estão nos assistindo, que sim, é possível a gente viver bem da psicologia, é possível a gente viver da psicologia clínica, mas a gente precisa saber o que é necessário ser feito, como você disse, né? Estar preparado, mas também ter uma visão estratégica, né? Obrigado, Leonardo. Todo mês, podcast aqui no nosso canal, hoje sobre psicologia clínica, sobre hipnose e sobre também formação, né, e o exercício da psicologia. Até o nosso próximo episódio do nosso podcast aqui do canal.